Hello students, how are you? I'm teacher Andrea, I'm your English teacher. Vocês já me conhecem, né? E nós estamos aqui para mais uma aula de inglês. Lembrem-se que vocês precisam acessar o Google Classroom e registrar lá a frequência de vocês. E vocês já sabem como faz isso, né? É só resolver a atividade que tem lá para vocês e você está com a sua frequência garantida. Bom, vocês se lembram o que nós estudamos na aula passada? Nós vamos começar fazendo uma revisão, então, da nossa aula passada. Nós lemos um conto de ficção e nós aprendemos sobre o feriado de Halloween. Então, lembrado dessa aula, né? Bem legal. Falamos bastante ali sobre o Halloween. Bom, e para hoje, nós estamos na Semana do Conhecimento. Então, nós vamos ter uma aula de um assunto que está conectado com algumas outras disciplinas, como educação física, arte, língua portuguesa. Então, hoje essa aula também vai falar do mesmo assunto dessas outras disciplinas. Vamos então hoje estudar histórias em quadrinhos e vamos revisar também um tempo verbal que nós já estudamos bastante, que é o Present Perfect, certo? Vamos lá então. Do you like reading comic books? Vamos falar agora um pouquinho, né, das histórias em quadrinhos. Você gosta desse tipo de literatura? Do you know who is André Calimán? Você conhece quem é essa pessoa? Nós vamos estudar um pouquinho e conhecer um pouquinho o André Calimán. André Calimán is a Brazilian comic books writer and illustrator. He was born in São Paulo and he was lived in Curitiba for years. Então ele é um escritor e ele também faz os desenhos das histórias em quadrinho, ele produz essas histórias e ele nasceu em São Paulo, mas ele vive em Curitiba já há bastante tempo. Now, watch a video and learn a little about his work. Agora, então, vocês vão assistir um vídeo curto falando sobre o trabalho desse artista que produz essas histórias em quadrinhos, ok? Eu já volto. Bom, eu tenho aqui comigo um livro que eu desenhei, foi feito em parceria com a editora Ednumen, que é uma editora especializada em livros de aprendizagem de idiomas. Então, o que a gente fez foi uma história em quadrinhos. A gente criou personagens e desenvolveu uma história, mas com o intuito de depois publicar esse livro onde exercícios podem ser formulados e tirados da história para uma compreensão da língua através de uma interpretação dessa história. Então, o estilo que eu usei aqui foi um estilo que a gente chama mais cartunesco, porque ele foge um pouco do realista para um estilo um pouco mais sintético, um pouco mais simples de traço. Ao mesmo tempo, eu misturei até um pouco do mangá, se a gente olhar essa questão dos olhos um pouco maiores dos personagens e também da movimentação um pouco mais brusca nos movimentos. E com relação às cores, eu optei por algumas cores mais vibrantes também, que servem para mostrar esse ambiente do personagem e o tom da história, que é uma história mais divertida, mais para cima, né? Não é uma história tão melancólica. Se fosse assim, seria um tom um pouco mais frio e tal. Então, o que acontece nesse livro? Quando a gente abre ele, já antes de começar a história, a gente tem uma página que mostra 3 exercícios, em inglês, no caso. E para responder esses exercícios, você tem que ler a história. Só que uma história em quadrinhos, ela não é só lida através do texto, ela também é lida através das imagens. E essas imagens, junto com o texto, são complementares. Então, algumas coisas na história, você só entende vendo o texto e a imagem, né? Então, por mais que o livro seja em inglês, mesmo sem você entender direito o que está sendo expresso ali, né, nessa outra língua, quando você associa aquela palavra, que às vezes é um pouco parecida com o português, com a imagem, você consegue entender a história e aí responder as perguntas. No caso, a primeira pergunta ela é bem básica, mostra a imagem de cada personagem e uma descrição em inglês, né? Então você já vai associando a cor do cabelo, se o personagem usa boné, a cor da camiseta, né? E você consegue responder a questão. O segundo exercício é um exercício de caça-palavras,
onde as palavras que você tem que achar nesse quadro aqui, elas estão inseridas na história no momento onde essa palavra é representada por uma imagem. Então, por exemplo, a primeira é museum, que é o museu, ela aparece justamente quando os personagens chegam no museu. Então, essa interação entre texto e imagem faz com que o aprendizado da língua seja bem mais fácil, mais dinâmico, e ele aconteça sem a gente perceber até que ele está ocorrendo. Então, a interpretação da história é que vai fazer com que você se desenvolva nessa língua que o livro propõe. E aí, interessante, né, esse livro, porque ele foi desenvolvido justamente para quem está aprendendo inglês, né? Muito legal mesmo. E além do mais, é em história em quadrinho, que é bem divertido, uma leitura bem divertida. Agora nós vamos falar de uma outra pessoa muito importante para histórias em quadrinhos, que foi o Stan Lee. Então lá o título, Who was Stan Lee? Quem foi essa pessoa, né? He was an American comic book writer and editor. He became known for creating Marvel's popular characters like Spider-Man, the X-Men, Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow, The Fantastic Four, Black Panther, Daredevil, Doctor Strange, Scarlet Witch e Ant-Man. Vejam, esses personagens são famosos, né? Eles começaram através das histórias em quadrinhos que foi criado, esses personagens foram criados pelo Stan Lee. Ele é um escritor e um editor americano de histórias em quadrinhos e vejam, a partir das histórias em quadrinhos, esses personagens vieram para a televisão, né? E viraram, né? Ficaram conhecidos e são os super-heróis que nós conhecemos tanto, aí faz parte do nosso dia a dia. Você sabe o que são bordões? Já ouviu falar essa palavra? Então vamos lá, os bordões são aquelas frases características de determinados personagens que se tornam clássicas e típicas deles e acabam repetidas por gerações. São aquelas frases que caracterizam um personagem. Você ouviu aquela frase, você já sabe quem é que fala aquela frase. Às vezes nos bonecos, nos brinquedos, essas frases estão lá. Eles colocam lá, você aperta a mão, aperta a barriga do personagem, do boneco, e ele vai falar essa frase do bordão, que é a frase que caracteriza aquele personagem. Vamos ver se vocês conhecem esses bordões e conhecem bem esses personagens. Nessa atividade 1, você vai relacionar o personagem com o bordão dele. Nós temos aqui nas imagens ó, o number 1, que é o Coisa do Quarteto Fantástico. Nós temos number 2, o Thor. Number 3, o Wolverine do X-Men. E nós temos lá no number 4, outro personagem do Quarteto Fantástico, que é o Tocha. Então, quem diz essas palavras? I'm the best there is at what I do. It's covering time. For Asgard. E Flame On. Quero que você relacione, então, a imagem, o personagem com o bordão. Ok? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem.
E aí, conseguiram fazer? Vamos conferir então a resposta de vocês. I'm the best there is at what I do. Eu sou o melhor no que eu faço. Quem diz essa frase, né? É o Wolverine number 3. Número 1, que é o coisa, ele diz então, é tempo de vencer, é hora de vencer. Então esse aqui é o bordão do coisa, número 1. E por Asgard. Asgard é um dos 9 reinos da religião nórdica e o Thor é de lá. Então, no caso, ele fala essa frase, for Asgard. E Flamon é em chamas, né? Então, com certeza é o número 4, quando ele fica em chamas, ele diz essa frase. Continuando a atividade, nós temos mais 4 personagens com 4 bordões para vocês se relacionarem. Number 5, então, agora é o Hulk. O number 6, o Spider-Man, o Homem-Aranha. O número 7, o Capitão América. E o número 8, o Professor Xavier, do X-Men. Então, quem diz essa frase? With great power comes great responsibility. Hulk smash, to me, my X-Men. E Avenger assemble. Então, vocês vão relacionar novamente a frase ao personagem e nós já voltamos para conferir. Número 6, que é o Homem-Aranha, ele fala, com grande poder vem grande responsabilidade. É verdade, né? Quanto mais poder você tem, mais responsabilidade. O número 5 tá fácil, né? Porque tem ali o nome do personagem, Hulk esmaga, então essa é a frase dele. E venham a mim, meu X-Men, é o que o professor Xavier, para ele chamar, né, os pupilos dele lá, ele usa essa frase através de telepatia para chamá-los. E avante, Vingadores! Quem diz isso é o Capitão América, number 7. Nós vamos fazer uma revisão agora do Present Perfect. Nós já estudamos esse tempo verbal em várias aulas, então eu resumi aqui para a gente relembrar a estrutura da forma afirmativa. Então, quando eu estou afirmando, eu digo I have bought comic books. Ó, eu comprei histórias em quadrinhos. Eu uso o sujeito, have ou has, dependendo do sujeito, e o verbo principal no particípio passado, que no caso é o bought, particípio passado do verbo buy, comprar. Se eu quero escrever uma frase na negativa, eu só acrescento o not depois do have ou depois do has e posso usar a forma abreviada, haven't ou hasn't. Então, o exemplo ficou, I haven't bought comic books. E quando eu quero fazer uma pergunta, eu uso o have ou has, que é o verbo auxiliar, no início da frase, antes do sujeito. Fica, have you bought comic books? Você comprou histórias em quadrinhos? E agora uma atividade para vocês relembrarem o Present Perfect. Vocês vão completar essa frase usando o verbo que está aqui, entre parênteses, no Present Perfect. Lembra que a primeira estrutura que nós temos aqui é de uma pergunta e nós temos na segunda aqui o verbo be na forma negativa. Complete usando o Present Perfect e eu já volto para a gente conferir.
Olha, como é uma pergunta, nós temos have no início da frase e want no particípio passado, que for wanted. E depois nós temos aqui o haven't, que é a forma negativa, o have e o not junto, e eu usei haven't porque nós temos o you como sujeito. E o verbo be no particípio passado, que ficou been. Então a frase ficou assim, ó, have you ever wanted to create a comic book, but you haven't been quite sure where to start or what to do? Então, você já quis criar uma história em quadrinho, mas não soube, não teve certeza de como começar e o que fazer? E agora eu vou dar algumas dicas para vocês de como escrever uma comic book. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa parte, porque depois vai ter uma atividade lá no Google Classroom para vocês criarem uma história em quadrinho, é uma atividade em conjunto com as demais disciplinas, e vocês vão criar uma comic book. Por isso que é importante vocês prestarem atenção nessas dicas. Think of a short and visual story. Então, pense numa história visual, né, e curta para você escrever. Draft out the plot of your story in paragraph form. Você vai colocar esse enredo, essa história, em formato de parágrafos. Então, escreva em forma de parágrafo para ficar mais fácil depois você transpor para o quadrinho. Create exciting characters. Então, criem personagens emocionantes para a sua história. Introduce a problem and then resolve it after surprise to create an instant plot. Toda a história tem que ter um momento assim de problema, né? Então você vai criar um problema, vai resolver ele de uma forma surpreendente para que esse seu enredo fique mais instantâneo, fique mais envolvente. Wherever possible, convey information visually instead of through dialogue. Sempre que possível, transforme a conversa em desenho. No lugar de escrever a fala dos personagens, você pode transpor isso em desenho sempre que for possível. When finished the draft, ask a friend to read and give an opinion. Quando você terminar o seu rascunho, peça para que um colega, um amigo seu, leia e dê uma opinião a respeito. E agora vocês vão assistir um vídeo com algumas dicas de como desenhar os personagens numa história em quadrinho. Então preste atenção também nesse vídeo que vai ser bem útil quando vocês forem escrever a história de vocês. Então, meu nome é Fulvio Pacheco, sou coordenador da Gibiteca de Curitiba e sou quadrinista. A Gibiteca é muito lembrada, principalmente por causa dos seus cursos, né? E os cursos que ensinam a fazer os quadrinhos. Existem alguns elementos, né, que são os elementos principais na hora de fazer uma página em quadrinho. Um deles é a construção do personagem, né? Eu falei um pouco dos estilos, existe o estilo norte-americano, dos comics, as graphic novels. Esses, normalmente, fazem a figura humana de uma forma um pouco mais realista, ou seja, você desenha uma figura humana a partir de 9 vezes o tamanho da cabeça, né? Então, quando você vai construir seu personagem, é bacana você fazer assim, você traça 8 espaços, né, com 9 linhas, todos eles com a mesma distância, e dentro desse esquema, você faz uma espécie de um esqueletinho, né? Esse esquema ele representa 8 vezes o tamanho da cabeça, ou seja, no espaço número 1, a gente faz um formato oval que representa a cabeça, né? Você pega 2 vezes a largura dessa cabeça e com 2 vezes a largura de cabeça você traça um ombro aqui no espaço número 2. 1, 2, né? No espaço número 4, você desenha o quadril do personagem, que corresponde à mesma largura do ombro. Então, continuando, né, eu expliquei que a gente faz o ombro com 2 vezes a largura da cabeça, e depois, no espaço número 4, a gente faz o quadril, né? Esse aqui vai ser uma figura feminina, né? Vai ser a Loira Fantasma, que é a minha personagem, do quadrinho que eu faço. Ela vai ter o mesmo tamanho do ombro, é o tamanho do quadril, aqui no espaço número 4. Daí a gente puxa os braços, né? A mão ela fica mais ou menos aqui na mesma altura do quadril. E a perna. Sempre assim, a perna ela tem o mesmo tamanho do resto do corpo.
na proporção, né? O pé a gente coloca lá na medida número 8, aqui e aqui. E esse aqui é o esqueletinho para a construção do personagem. A partir disso aqui, a gente vai colocando, né, os volumes, a gente coloca os detalhes do olho, boca, nariz, peito, né, a gente coloca todos os detalhes e faz a construção do personagem. Além do personagem, 2 outros pontos muito importantes dentro da construção de uma história em quadrinho é a perspectiva, que são os cenários, né? Sempre esse personagem que a gente construiu, ele tem que estar inserido dentro de um cenário, né? E outra coisa são os enquadramentos, né? Os enquadramentos são a diagramação dos quadrinhos dentro de uma página, né? A diagramação dos quadros, das cenas dentro de uma página de quadrinho, que você respeita uma série de enquadramentos, como plano geral, plano médio, plano total, close, detalhe, e eles são todos construídos, esses planos, a partir do enquadramento do personagem, que é aquele que a gente construiu no começo. Beleza? Então é isso, gente. E aí, legal o vídeo, né? Ele dá ali algumas dicas para você fazer o desenho da sua história em quadrinho. Agora chegou a hora do nosso quiz. Vocês já sabem que são aquelas 2 questões que vocês não precisam copiar no caderno. Só põe ali a resposta para a gente conferir. Então, who are Stan Lee and André Kaliman? Quem são essas pessoas? They are comic book writers, they are comic book readers, they are Marvel's characters ou they are Marvel's editors? O que vocês acham? Nós já estamos, né, hoje nessa aula, essas 2 pessoas, e nós já sabemos que elas são, they are comic book writers, eles são escritores de histórias em quadrinhos. E a número 2, choose the correct verb to complete the sentence. Então a frase é essa, ó, female superheroes and villains around since early years of comic books dating back to 1940s. Então, qual é o verbo no present perfect que completa corretamente a frase? Letter A, has been. Letter B, have been. Letter C, has, was. Ou letter D, have, be. O que vocês acham? Nós temos aqui, ó, só uma dica para vocês chegarem na resposta. Nós temos aqui um sujeito que está no plural, que são as vilãs e as super-heróis femininas. Então, qual verbo nós vamos usar aqui? Se eu tenho um sujeito no plural, nós vamos usar o have been. Essa é a resposta correta. Então, ali está dizendo que as vilãs e as heroínas, né, das histórias em quadrinhos estão presentes desde o começo lá, desde os anos 40. Então, nessa aula de hoje, nós estudamos histórias em quadrinhos e revisamos o present perfect. Ok? Students, é isso que nós temos para hoje. Bye bye, see you next class.